Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa 12ª aula, onde o tema é Meu Tempo Diário com a Bíblia. Vamos começar por Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos ler? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, ou seja, a palavra do Senhor constantemente em nossa vida, né? Tem um grande pregador chamado Jonathan Edwards, que em sua mensagem ele disse algo muito impactante e verdadeiro, né? Ele disse que esse livro, ou ele vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro, né? E o que ele quis dizer com isso? Ou nós vivemos na palavra e estamos conformados à imagem de Cristo, ou estamos no mundo tomando a sua forma, conforme está lá em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A Bíblia é do livro mais vendido, é citado em ocasiões especiais, é levado à igreja, mas não é estudado. Muitos acham que a Bíblia não é relevante para a sua vida, que ela não se enquadra à situação do seu dia a dia. E é um livro superado. Para outros, a Bíblia foi escrita para pregadores e não para leigos. Outros não têm tempo de lê-la. E há ainda aqueles que consideram o estudo bíblico enfadonho, né? Como é que estamos aí? Onde nós nos encontramos aí? Onde lemos a Bíblia diariamente? Onde nós não temos tempo? Que tal refletirmos sobre isso, não é mesmo? Vamos para o primeiro tópico, que é a Bíblia, o livro para a nossa vida, né? Para a minha vida. Para o crente, a hora devocional, ou a hora tranquila, ou a hora silenciosa, ou o momento com Deus, é a parte mais importante do dia. Não importa o nome que se dá a este período, que se passa a sós com o Senhor, orando e meditando na palavra. O importante é que o crente separe um tempo diário para estar com o Mestre. A leitura diária da Bíblia está para a vida espiritual, como o alimento diário que está para a vida física. Assim como o corpo precisa de alimentação para se manter o nível certo de energia, a alma precisa regularmente da palavra para a reposição das energias espirituais. Conforme está lá em Mateus 4,4, que diz, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, ele diz, né? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, Pedro, na sua primeira carta, faz uso dessa figura e descreve a atitude do recém-nascido que, com avidez, procura o seio da mãe para receber o leite que lhe proporcionará o desenvolvimento físico. Essa deve ser a atitude do crente, diz Pedro, com relação às Escrituras. Ele tem que desejar ardentemente, tem que ansiar o leite espiritual da palavra de Deus para o seu desenvolvimento espiritual. Não há crescimento fora da palavra. Lá em Provérbios 2, versículo 4 e 5, diz: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O sábio Salomão recomenda que busquemos conhecer a Deus
como quem busca um tesouro escondido. Deus deve ter exigido que o seu povo lá no deserto reconhecesse o maná diariamente, para que aprendesse a buscar o seu alimento a cada dia, dia após dia. A Bíblia é o nosso maná, o pão que desceu do céu. Precisamos ir buscá-lo a cada dia, dia após dia. Existem regras precisas que, obedecidas, nos auxiliam muito na prática do estudo bíblico. Vamos vê-las? A primeira, um tempo e um lugar habitual. É preciso que tenha uma hora certa e um ambiente adequado para dedicá-los ao Senhor. A escolha do horário varia de acordo com as circunstâncias de cada pessoa, mas o tempo escolhido deve ocupar prioridade sobre qualquer outro programa. Ser tempo conveniente, manhã, tarde ou noite, né? Ser o mais silencioso e tranquilo possível. Ser fielmente observado diariamente. Jesus, ele abriu um espaço na segunda agenda, na sua agenda para estar com o Pai. Vamos ver lá em Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Né? Então nós temos que ter uma Bíblia aberta. Uma Bíblia aberta sobre o móvel não tem nenhum poder. Ela só será útil quando lida, observada, interpretada e aplicada. Tá? Deus fala conosco por meio da Bíblia. O tempo devocional deve ser iniciado com oração, pedindo o auxílio dele na compreensão de sua palavra, conforme diz no Salmo 119, 18. Deve-se ter preferência a profundidade em vez de quantidade, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regras sobre regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, conforme está em Isaías 28, 10, né? Temos que ter um coração pronto para ouvir. A atitude de ouvir a voz de Deus é a mais nobre de todas as atitudes em que alguém possa se colocar. Na parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, 18, 23, vamos ler? Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não o entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e o outro 60, e o outro 30. Então, nessa parábola do semeador, Jesus mostra como as pessoas ouvem e recebem a palavra de Deus. Há ouvidos não receptíveis da palavra, outros ouvem, mas não a deixam criar raiz. E há aqueles que ouvem outras vozes que sufocam a voz de Deus. Há ouvidos que ouvem e compreendem os mandamentos do Senhor. E quando isso acontece, há recompensa para aqueles que ouvem a voz de Deus, conforme Provérbios 8, 34 e 35. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Amém? Um coração pronto para obedecer. Se ouvir
Só ouvir não é o suficiente. Tiago, recomenda que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos ver o que diz Tiago 1, 22, 25? E sede compreendedores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso perseverar, não sendo ouvinte esquecidos, mas fazedor de obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então é o que o Tiago quer dizer, que só ouvir não é o suficiente. E o Tiago recomenda que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Lá em Esdras 7:10 diz, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Para ser estudante da Bíblia, é preciso ter como objetivo conhecê-la e praticá-la. O maior conhecimento das Escrituras só terá valor se levar o crente à prática, conforme Salmo 119, versículo 4. E a Bíblia, um livro para o meu lar, A Bíblia como um livro para o nosso lar. Nesse texto, o israelita é visto junto de sua família, com os mandamentos de Deus em seu coração e sendo colocados no coração de seus filhos a cada dia. Que maravilhoso quadro! A palavra de Deus escondida no coração dos pais e sendo transmitida aos filhos no seio da família. A Bíblia sendo norma de vida para cada um e para todos os dias, o dia todo. Era assim que deveria viver o povo de Deus. A Bíblia é o livro da família, é o livro do lar. Infelizmente, ficou muito para trás o tempo em que a família se reunia diariamente para a literatura da Bíblia e para a oração. O culto doméstico fazia parte das atividades diárias da família. Pais e filhos se reuniam no café da manhã ou na hora das refeições, ou à noite antes de dormir, para juntos receberem o ensinamento de Deus. O estudo da Bíblia em família constitui a ocasião certa para a edificação espiritual de seus membros e para o fortalecimento dos laços familiares. Este contribui de modo decisivo para uma sólida formação moral e espiritual de cada membro da família. O ritmo acelerado da vida de hoje, os entretenimentos, infelizmente interferem na comunicação entre os membros da família e muito mais na realização do culto doméstico. Entretanto, a Bíblia ela não mudou, ela continua sendo o livro do lar. Hoje, mais do que nunca, quando os lares enfrentam grandes conflitos, a Bíblia precisa estar presente como fator de ensino, de repreensão e de correção, como está em 2 Timóteo 3, versículo 16. Vamos ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Não podemos afirmar que o culto doméstico resolverá todos os problemas do lar, mas podemos afirmar com toda certeza que quando a família se reúne para estudar a palavra, todos receberão bênção sem medida. Deus chamou o varão, o chefe da casa, para ser sacerdote da família. Esse sacerdócio tem duas funções. A primeira é apresentar Deus aos filhos por meio da palavra, e a segunda é apresentar os filhos a Deus por meio da oração. A melhor ocasião para se fazer isso é no culto doméstico. E Deus deu ao homem, o cabeça do lar, essa missão, conforme 1 Coríntios 11, versículo 3.
Por mais inseguro que você esteja quanto a isso, dê um passo de fé. Comece a fazer o culto doméstico e veja o seu lar ser transformado. Era assim que deveria ter vivido o antigo Israel e é assim que deve viver hoje o povo de Deus. Amém? Vamos à conclusão? Muitos crentes não recebem todas as bênçãos da vida cristã porque não se aplicam ao estudo da palavra e por isso desconhecem a vontade e o plano do Senhor para a sua vida. Deus quer que o crente viva a palavra diariamente, Ele quer que ele viva pela palavra diariamente e a cada momento, conforme Salmos 1 e 2. Vamos ler? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Sua vida tem que ser alimentada e sustentada pela palavra. Suas atitudes diárias têm que ser orientadas pela palavra. E é por meio dela que forma o caráter do cristão. É assim que você tem vivido? O hábito da leitura diária das Escrituras ajudará grandemente seu crescimento espiritual e descubra na prática a bênção de uma vida devocional disciplinada. Diante de tudo que foi exposto, como você pode deixar de ter um tempo diário com a Bíblia? Amados, nessa aula, quanta riqueza nós vimos, não é? Quando estamos lendo a Bíblia diariamente. Primeiro, como vimos no início da aula, lá em Deuteronômios, né? Que é uma ordenância de Deus, é uma ordem de Deus. Segundo, ver que o próprio Deus encontrou um tempo para estar a sós, em oração, né? Quantas bênçãos a gente não vai alcançar lendo a Bíblia? Quantos ensinamentos a gente não vai ter para poder instruir os nossos filhos? Olha quanta riqueza é ler a Bíblia. E dentro do nosso lar, olha a importância. Que importância tem dentro do nosso lar a leitura da Bíblia, para a gente conduzir aquele momento que estamos vivendo, que muitas vezes não sabemos como agir. É um presente do céu, é estar com Deus. Então, eu convido você que ainda não tem um tempinho para ler a Bíblia, para dar uma paradinha, amados e amadas, dedicar um pouquinho de tempo para Deus. Você vai ser honrado, sabe? Não deixa o livro de fora. Não deixa a palavra do Senhor apartar do seu coração. Viva, leia a Bíblia dia após dia, nem que seja um pouquinho, mas não deixa de ler. Eu te convido com muita fé, com muito amor, a você que ainda não tem um convívio com essa intimidade com a Bíblia, de estar lendo a Bíblia. Depois você me fala qual foi a transformação na sua vida, porque eu sei que Deus vai transformar. Amém? Um domingo abençoado. Deus abençoe.